Em qualquer um dos vários filmes do Drácula tem aquela frase clássica. Listen to them. Die Kinder der Nacht. Children of the night. What sweet music, Dagmar. Bom, se os filmes do Drácula são como uma música, dá pra dizer que essa música pode ser tocada em estilos bem diferentes. Ela pode ser hipnótica e minimalista, ela pode ser clássica ou misteriosa, pode ser quase inexistente ou então romântica, mas também erótica, sem medo de ser profana ou mesmo cafona. Nesse vídeo, então, vamos discutir a filmografia principal desse personagem clássico da literatura gótica, que ganhou inúmeras adaptações ao longo dos anos, chegando até os dias de hoje com o lançamento do Nosferatu, dirigido pelo Robert Eggers. E sim, Nosferatu conta como um filme do Drácula, mesmo que os nomes dos personagens sejam diferentes, pelo menos em 2 das 3 versões que existem, a gente já fala mais disso. Mas é sempre muito interessante comparar as várias versões de uma mesma obra, e no caso do Drácula a gente tem um recorte histórico muito amplo, mais de 100 anos desde o cinema mudo até as produções atuais, e também um conjunto bem eclético de visões criativas ditando estilos narrativos diferentes. Acima de tudo, Drácula é, no cinema, uma figura eternamente capaz de se reinventar e de presentear os seus realizadores com uma oportunidade irrecusável. A chance de serem verdadeiros autores, de encontrarem um jeito único de dizer algo que já foi dito antes, de outras formas, de pegarem uma obra tão estabelecida no imaginário popular e moldarem essa obra de acordo com as suas próprias vivências, com seu próprio olhar, fruto de um tempo e contexto específico que está sempre em constante evolução. Assim como o Conde do Bram Stoker, os filmes desse vampiro tão icônico atravessaram o último século se adaptando à sua própria época, ao mesmo tempo em que permaneceram fiéis ao livro original. Não 100% fiéis, o que eu nem acho que seria tão interessante assim, mas fiéis ao espírito da obra e aos vários temas presentes no livro. É o que defende inclusive o Carlos Primati, um crítico e pesquisador de cinema fantástico, que escreveu um baita texto sobre a história do Drácula no cinema, publicado como um dos apêndices nessa edição da Dark Side. Ele vai dizer que uma adaptação cinematográfica fiel deve se preocupar menos em recriar literalmente o que é descrito no papel e mais em buscar adaptar no audiovisual a essência das ideias do Bram Stoker. E essa é a diretriz que eu vou seguir para tentar descobrir finalmente qual é o melhor filme do Drácula, pelo menos na minha opinião, claro. Com isso em mente, a gente vai fazer um grande panorama de boa parte desses filmes e daí no final eu digo qual é o meu favorito. E não é o do Nicolas Cage, vale dizer que eu vou me concentrar nos filmes que se propõem a adaptar a trama do livro escrito pelo Bram Stoker e não aqueles que só aproveitam o personagem Drácula para contar outras histórias. O primeiro de todos, curiosamente, não é uma adaptação oficial porque a produção não tinha adquirido os direitos do livro. Para resolver isso, o filme Nosferatu, de 1922, trocou o nome dos personagens e seguiu mais ou menos a mesma estrutura da história original. Depois do lançamento, a empresa produtora foi processada pela viúva do Bram Stoker e quase todas as cópias do filme foram destruídas, mas os cineastas conseguiram enviar alguns negativos para o exterior, garantindo a sobrevivência desse grande clássico do expressionismo alemão. Nosferatu é um filme incrível. Graças à genialidade do diretor alemão F.W. Murnau e à interpretação marcante do ator Max Schreck como Conde Orlok, o filme cria imagens muito emblemáticas e sustenta uma atmosfera hipnotizante, muito mais sensorial do que verborrágica, como em alguns filmes subsequentes desse personagem. É inegável que Nosferatu influenciou praticamente todo o gênero do terror que se desenvolveria no cinema no século XX, e muito por conta do seu poder imagético, bastante baseado na sugestão, como aquele plano espetacular da sombra na parede, subindo as escadas, mas também numa entrega mais direta de imagens assustadoras, como essa do Conde debruçado por cima da sua vítima, que seria depois replicada pelo Herzog na sua versão de 1979. Eu gosto particularmente de como Murnau retrata a presença do vampiro na cidade de um jeito bem alegórico, com as pragas que dizimaram multidões naquela época, manifestando isso visualmente nas portas marcadas como contaminadas ou no desfile de caixões que se multiplicam à medida em que a doença avança. Se as outras versões dessa história mostram o efeito do vampiro sobre personagens individuais, para mim é bem interessante que ele seja também uma ameaça coletiva vinculada à infecção que se espalha numa sociedade e que é impossível de se combater. Vale dizer, um ótimo complemento a esse Nosferatu de 1922 é o filme A Sombra do Vampiro, que mostra os bastidores dessa filmagem
e que traz o Willem Dafoe na pele do ator Max Schreck, aqui representado de um jeito bem mais sinistro, né? Mas ainda assim com um toque de humor inusitado. A Sombra do Vampiro é bem subestimado, mas eu adoro como ele discute vários aspectos da atuação do método, da obsessão de cineastas displicentes com a segurança da equipe, e também como ele faz paralelos interessantes com a letalidade do ato de filmar, inclusive brincando com uma alusão divertida entre um portão se abrindo e deixando a luz do sol atingir um vampiro, como se fosse o obturador de uma câmera permitindo a entrada de luz. Enfim, assistam que é bem legal. Mas em comparação com Nosferatu, o Drácula de 1931, lançado pela Universal Studios, com o Bela Lugosi no papel principal, é uma versão bem mais domesticada, digamos assim. Ele se baseia muito na peça de teatro que vinha sendo apresentada na Broadway desde 1922 e que retrata o Conde como alguém muito mais elegante, né? Muito mais capaz de se disfarçar na alta sociedade. Eu gosto desse filme. Ele faz uma síntese bem econômica dos principais momentos marcantes do livro e traz algumas imagens que também são emblemáticas, né? Como o plano dos caixões se abrindo ou mesmo o Drácula descendo as escadarias de um cenário todo infestado por teias de aranha, que parece muito autenticamente antigo, mas a linguagem narrativa, no geral, me parece um pouco engessada, justamente por se basear muito na peça teatral. Eu sinto que ela não tira tanto proveito do que o cinema é capaz de fazer por essa história, principalmente quando a trama chega em Londres, que é onde o ritmo dá uma boa freada e perde parte do apelo sobrenatural dessa história, quando tudo se torna um pouco encenado, um pouco falado demais. Sem contar a ausência de imagens mais explícitas, né? A gente nunca vê uma dentada de verdade por parte do vampiro, e o final também acaba sendo um pouco anticlimático demais, porque a destruição do Conde acontece fora do enquadramento. Mas, de repente, ninguém ali tinha tanta experiência com efeitos visuais, eles não tinham um Georges Méliès para criar ilusões mirabolantes. Pelo menos hoje em dia existe a Faculdade Méliès, com cursos que ensinam animação, jogos, efeitos visuais, perfeitos para você que deseja desintegrar vampiros de uma só vez, ou só conseguir um ótimo emprego na área mesmo. Se você tem interesse em se tornar um artista digital, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde você pode até marcar uma consultoria de carreira gratuita com profissionais atuantes no mercado para descobrir qual seria o melhor caminho para você seguir. Mas voltando ao Drácula de 1931, eu também sinto que o filme pede por uma trilha sonora mais marcante, que preencha um pouco os momentos mais silenciosos que ocorrem na ausência dos diálogos. Isso até foi corrigido maravilhosamente numa versão lançada em 1998, que inclui uma nova trilha musical feita pelo compositor Philip Glass. E a narrativa toda ganha uma camada hipnótica com essa música minimalista e pulsante, interpretada por um quarteto de cordas. Boa sorte tentando encontrar essa versão para assistir na internet, né? É mais difícil do que resistir aos charmes das noivas do Drácula. De qualquer forma, é o Bela Lugosi quem realmente se destaca nesse filme e o consagra a um status de clássico. O jeito como ele pronuncia as palavras pausadamente, o seu sotaque, né? O seu rosto que parece quase sentir dor ao se aproximar das suas vítimas, ele realmente criou uma interpretação bem definitiva desse personagem que ressoa até hoje com maior ou menor grau de influência, mas inquestionavelmente uma bela influência. Já em 1958, no filme O Vampiro da Noite, dos estúdios Hammer, o Conde voltaria a se apresentar de um jeito mais monstruoso, mesmo sem abrir mão da elegância, na pele do Christopher Lee, uma das versões mais famosas, pelo menos em termos de aparência. O Carlos Primati, lá no texto que eu citei antes, ressalta duas coisas inéditas nesse filme. Era a primeira vez em que o Drácula surgia numa produção inglesa, a terra natal do Bram Stoker, e também a primeira vez em que essa história se apresentava em cores, através do Technicolor glorioso que ressaltou bastante o vermelho vivo do sangue nas cenas. No geral, esse é um dos elementos mais legais dessa versão, que se aproveita muito das cores para criar uma riqueza de detalhes percebidos através das nuances de tons que existem nos vários aposentos do castelo. Mas, obviamente, a cor ajuda muito a ampliar o choque da violência, potencializando planos como esse, onde o Drácula exibe um olhar feroz, totalmente ensandecido.
Outra coisa que eu gosto bastante aqui é a presença do Peter Cushing como Van Helsing, e esse é um filme que realmente entende a importância desse personagem sendo uma força antagonista ao vampiro, coisa que tinha sido bem negligenciada nas versões anteriores. Eu até sinto que o charme e a presença em cena do Peter Cushing é uma influência bem forte na atuação futura do Anthony Hopkins no Drácula do Coppola, então é legal perceber como esse personagem tão fascinante no livro passou a ser finalmente bem utilizado nos filmes a partir daqui. Agora, eu admito que as mudanças na história original nessa produção de 1958 me incomodam um pouco mais. A gente não assiste a um jovem ingênuo Jonathan Harker adentrando o castelo do vampiro sem saber o que existe ali. Ele já começa a trama em busca do conde com a intenção de matar o monstro. E por mais legal que seja ver o Drácula sendo mais assustador, eu sinto um pouco de falta dele ser um personagem mais ativo na trama, com mais tempo de tela, com mais nuance e capacidade de esconder sua natureza através de conversas quase normais, mas que sempre trazem aquela estranheza de fundo. O Drácula do Christopher Lee apresenta sua maldade de um jeito mais direto e tudo bem, mas eu acabo preferindo quando o vampirão consegue ser também misterioso e sedutor. Coisa que voltaria bastante no Drácula de 1979, estrelado pelo Frank Langella. Talvez a versão mais assumidamente romântica de todas. Calma, o Gary Oldman é romântico também, mas ele é um romântico tarado e blasfemo, diferente do Frank Langella, que é um tipo de romântico que seduz do jeitinho sutil, com bons modos, com um jantar à luz de velas e o poder da sua cabeleira anos 70. Essa produção também herdou elementos do teatro, que tinha retomado as apresentações da peça com o Frank Langella no papel principal, fazendo um sucesso enorme que justificou uma versão para o cinema com o mesmo ator. Eu vou confessar que esse filme não é muito bem avaliado quando comparado com os outros, mas eu gosto bastante dessa versão, por vários motivos. Dessa vez, a história do Drácula ganha um senso um pouco maior de escala nos cenários como os destroços do navio na praia, ela ganha uma camada mais gótica de terror, com a paleta de cores dessaturada e o castelo absurdamente vampiresco do Drácula. Inclusive, existem várias imagens bem sinistras aqui, como o reflexo na água de uma vampira recém-transformada, que surge numa maquiagem pesada, meio semelhante à do Exorcista, para aterrorizar o Van Helsing, interpretado pelo Sir Laurence Olivier, ou mesmo a morte do Renfield com aquela viradinha de pescoço, algo bem mais gráfico do que tinha sido feito antes. Mas o que realmente me pega nessa versão é mesmo o tom romântico. Eu amo aquela cena do jantar, com centenas de velas acesas preenchendo cada espaço da tela que não seja ocupado pelo casal principal. E por mais brega que seja, eu adoro a cena onde a Lucy finalmente se entrega para o Drácula e o filme representa esse ato de luxúria e transformação de um jeito bem expressionista, quase surrealista, né? Que transforma os corpos dos dois em silhuetas passionais envolvidas por um fundo vermelho que lembra a representação visual de um radar, como se fosse a visão de um morcego. E com a trilha sonora do John Williams de fundo. Sim, o John Williams já fez música pro Drácula, e nessa cena ele coloca ali o seu tema principal belíssimo para ecoar pela noite e alcançar voo junto com os personagens nesse momento decisivo. É desse tipo de coisa que eu sinto falta quando as adaptações desse livro tentam ser muito literais, muito só fiéis ao texto, sabe? Como se a fidelidade fosse a coisa mais importante do mundo. Eu quero mais é que elas se libertem através do poder do cinema, né? E criem emoções intensas que existem em primeiro lugar nessa linguagem artística cinematográfica. Mesmo que a coisa arrisque ficar meio cafona, embora isso não seja um problema para mim, como a gente vai ver daqui a pouco. Numa oposição quase extrema a esse filme do Frank Langella, surgiu no mesmo ano de 1979 uma nova versão do Nosferatu, dessa vez dirigida pelo Werner Herzog, um dos cineastas alemães mais importantes. Esse é um filme quase cru na sua abordagem narrativa e que mesmo assim consegue criar imagens belíssimas e expressionistas que se tornam ainda mais marcantes por serem apresentadas em planos estáticos, com a câmera parada. Planos imóveis, longos e livres de qualquer afetação narrativa mais chamativa, que se tornam bem poderosos porque dá para sentir a segurança do diretor em não precisar mover ou estilizar a imagem além do necessário.
O Herzog simplesmente confia na força dos seus enquadramentos, no magnetismo da encenação dos seus atores, diminuindo até a presença da trilha sonora aqui, mas para ressaltar os sons agonizantes das ações do vampiro, que criam um incômodo muito forte por serem a única coisa que se ouve no meio desse silêncio solitário. No centro de tudo, além de uma ótima performance do Bruno Ganz e da Isabella Adjani, a gente tem o Klaus Kinski dando um show como uma versão bem mais tortuosa do Conde. Não que ele seja emotivo, mas ele se mostra desconfortável na própria pele, sempre encurvado e cansado, né, por ter que se entregar a essa natureza inescapável, que aqui não é tanto algo maligno e sobrenatural, mas só um instinto animalesco mesmo. Aliás, dá pra passar o filme todo só prestando atenção às mãos do ator, com seus dedos longos e pálidos, que por si só já conseguem compor esse personagem perfeitamente. Mas o que me surpreendeu mesmo é que o filme toma liberdades bem interessantes com o final da história, inclusive dando mais agência à personagem da Isabella Adjani, que ganha um certo protagonismo bem revigorante. E eu gosto que até a metáfora da epidemia se espalhando pela cidade se torna mais delirante, com as pessoas se entregando a uma última ceia decomposta, meio natureza morta. O próprio Herzog explica o ângulo que ele procurou para essa história, que seria uma parábola sobre a fragilidade da ordem numa cidade burguesa e sóbria. O Nosferatu não seria um monstro, mas uma força magistral de mudança. Nas palavras do diretor, quando a peste ameaça a cidade, as pessoas jogam suas propriedades na rua, elas descartam seus apegos burgueses e ocorre uma reavaliação da vida e do seu significado. Uma curiosidade é que, diferente do Nosferatu de 1922, essa versão do Herzog chama os personagens pelos seus nomes originais do livro, já que os direitos autorais da obra do Bram Stoker tinham entrado em domínio público. O que não impediu o roteiro de seguir uma tendência bem frequente desses filmes, que é a de trocar de lugar o nome dos personagens, principalmente das mulheres. Nos filmes anteriores, a Lucy e a Mina estão sempre alternando seus papéis na trama, e isso só seria finalmente corrigido no filme de 1992 do Francis Ford Coppola, que mais uma vez leva o Drácula para uma direção absolutamente oposta à que o Herzog fez no seu Nosferatu. Em Drácula de Bram Stoker, um nome bem apropriado pensando no quanto esse filme segue mais literalmente a trama do livro, o Coppola cria um delírio de profanidade sexual e religiosa, cheia de excessos e até cafonices, e o resultado se torna fascinante justamente por esse contraste entre a fidelidade ao texto e a maneira absurdamente autoral como o diretor executa essa adaptação. A única coisa que ele acrescenta em relação ao livro, e que simplesmente transforma por completo o teor da história, é que ele pega a sugestão de que o Conde tinha alguma relação de parentesco com o Vlad, o Empalador, e faz disso uma realidade, conectando assim o Drácula com a Mina, que seria a reencarnação da sua falecida esposa no passado. Com isso, essa versão do vampiro se torna muito mais romântica e trágica que todas as outras até então, mas para compensar isso, o diretor pesa a mão nos aspectos sinistros do personagem, que são maravilhosamente realizados pela maquiagem, pelo figurino e pelos truques na direção. Existe aqui um nível tremendo de amor pelo cinema, especificamente o cinema como ele surgiu no final do século XIX e começo do século XX. A maior parte dos efeitos foi realizada na frente da câmera, como teria sido feito naquela época, e o diretor manda ver nos efeitos de luz e sombra, na sobreposição de imagens para manifestar o domínio hipnótico do vampiro, no uso de marionetes para criar silhuetas animadas na abertura e até mostrando os personagens assistindo a uma exibição primitiva de imagens em movimento, para deixar bem claro essa homenagem. Fora isso, eu amo a trilha sonora romântica obscurantista do compositor Wojciech Kilar, que é bem apoteótica, bem passional e quase capaz de, sei lá, santificar as orgias retratadas aqui com os seus temas musicais hipnóticos e melancólicos. Sim, esse é um filme tremendamente excitado que investe bastante numa atmosfera erótica e na representação explícita da mordida do vampiro como se fosse um ato sexual proibido, mas irresistível. E eu adoro isso. Eu adoro que o Drácula de Bram Stoker consiga expressar o desejo sexual de um jeito tão vívido, tão pulsante, através dessa mistura sem freios de cores, de movimentos, olhares, pele exposta, sangue escorrendo.
Mas ok, eu preciso mencionar a atuação do Keanu Reeves é pavorosa, mas pra mim é um tipo de atuação ruim que simplesmente se encaixa nessa proposta, por algum motivo. Não é só divertido assistir ele tentando fazer um sotaque britânico, mas o filme todo é tão peculiar, tão excêntrico e hiperestimulado, que a atuação do Keanu vira só mais um detalhe pitoresco numa produção eclética que parece conseguir abraçar tudo isso tranquilamente. Prova disso é o próprio Gary Oldman fazendo desse Drácula uma criatura asquerosa, demoníaca e excessivamente emotiva, tanto quanto um cavalheiro elegante, um guerreiro trágico e, por incrível que pareça, um amante redimido no final. Sério, que filmaço, daquele tipo que me atinge em cheio, né? Um filme provocante, sem amarras, com tesão pela forma da linguagem, tanto quanto pela forma dos corpos em cena. E daí eu retomo a pergunta do começo do vídeo, qual é o melhor filme do Drácula? E pra mim é esse mesmo, o Drácula de Bram Stoker, que até hoje representa uma obra maravilhosamente contraditória, fiel e infiel ao livro, sagrada e profana, séria e ridícula, romântica e assustadora, mas acima de tudo genial e única como só os filmes autorais conseguem ser. Só que a beleza desse personagem tão clássico da literatura e tão adaptado ao cinema é que não existe uma resposta certa, né, que defina absolutamente qual é o melhor filme. Eu gosto de todos e a minha intenção com esse vídeo é que você também possa apreciar todos eles e, quem sabe, encontrar o seu próprio favorito. Só passa longe do Drácula 3D dirigido pelo Dario Argento. O que me traz, finalmente, depois de toda essa jornada, ao Nosferatu dirigido pelo Robert Eggers, que é assunto para outro vídeo. Mas diz aí nos comentários qual é o seu filme do Drácula favorito, vamos continuar a discussão, e se gostou do vídeo não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, isso sempre me ajuda demais, e a gente se vê no próximo vídeo.